Cara, vamos lá, cara. Então vamos partir agora para um outro lado. Por que você parou de tocar com o Kleber? Teve alguma uma coisa específica? Ou meio que aconteceu assim? 10 anos tocando com o Kleber, né? Não, foi um processo assim, ô, Matheus, assim, natural. Eu não diria que Nesses 10 anos você ficou direto com ele. direto. Era exclusivo assim dele, assim. Fazendo show pra caramba. 6, 7 shows por mês? Mais até? Rapaz, ó, o início, vou te falar a verdade, o início, cara, eu tocava 28 dias no mês, que era a época que tocava só a igreja. Aí depois, ali nos pés da cruz, começou essa coisa de show, gospel, giro evangélico, aí começou essa coisa a vingar, assim, para o mercado gospel, começou a se estruturar mesmo no Brasil todo. E aí, a partir dali, a gente começou a tocar, então fazia uma média de 20 shows, assim, até mais, porque ele estava muito estourado na época, né? Veio aos pés da cruz, veio para Valer a Pena. Mas depois ele deu uma diminuída no número de shows, né? Depois sim, depois sim. Aí fazia uma média entre 10 aí no máximo, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais. Era o que batia aí geralmente na agenda, né? Mas eu já estava já assim com aquela coisa, com um desejo assim de compor as minhas músicas, né? Era um desejo que eu já sempre tive por conta do meu envolvimento com a igreja, né? Quem não sabe, assim, eu sou da mesma igreja desde que eu nasci. Eu gosto de falar isso um pouquinho porque os músicos às vezes têm muita dificuldade de ficar em igreja, né, cara? Na mesma igreja, né? Sempre vai para onde dá uma oportunidade para tocar, mas eu sempre fui da mesma igreja, cara. E eu lembro que eu tinha esse desejo assim de fazer o meu negócio, assim, de ter a minha música, de tocar, de compor e tal. Eu sempre curti muito mais essa praia da igreja propriamente. E aí eu tinha minhas composições, estava para gravar o primeiro CD, assim, eu já queria gravar meu primeiro CD. E aí, naquela época, em 2007, final de 2007, eu consegui gravar meu primeiro CD. E aí, em 2008, eu falei assim, cara, vou tentar conciliar aqui, né? Só que aí acabou que não deu para conciliar. Aí eu comecei a orar a Deus, assim, no sentido de tomar uma decisão, mas com muito pé no chão, Matheus, assim, porque era o meu trabalho, era casado, minha esposa estava grávida. Eu falei, cara, eu não vou abrir mão. O fato de eu ter um CD não significa que eu tenho um ministério, né? Você tem filhos? Hoje eu tenho duas. Tenho duas meninas. Uma de 13, a Ana Lara, e a Alice com 8. E nessa época você ainda já tinha... Nessa época que eu ia, em 2008, eu não tinha. A Lara nasceu em julho de 2009. Entendi. Quando eu saí do Kleber, assim, em dezembro de 2008... Você pediu para sair? Eu pedi para sair. Eu sentei com o Kleber, falei com o Kleber, assim, eu lembro até hoje, a gente estava num evento em Curitiba. E aí, no final do show, eu chamei ele na recepção do hotel. Eu falei, cara, preciso conversar contigo. Aí eu falei, cara, ó, tu sabe assim, dos meus planos, assim, do que eu gostaria de fazer. Eu tô com um CD gravado, assim. O Kleber, inclusive, no primeiro CD me deu 4 músicas dele. Cara, e só música top pra caramba. Do seu primeiro CD? 4 músicas dele, assim, maravilhosas, assim. Músicas que ele gravaria, sabe? E ele me deu. E eu lembro que, quando eu conversei com ele, falei, cara, eu tenho orado nesse tempo aí, assim, eu tô querendo dar um caminho, largar o osso aqui. Quero ser desafiado um pouco, assim. Eu acredito que é um tempo de ser esticado, assim, por Deus. E ele me respeitava muito, assim, nessas decisões minhas com Deus, né? Porque ele me enxergava, assim, minha fidelidade à igreja, a Deus, assim, eu sempre demonstrei muito isso para ele. Então ele me respeitava demais. Quando eu coloquei Deus no meio, ele falou assim, cara, não posso nem insistir porque eu sei que eu vou ganhar um não. E aí eu lembro que eu comentei com ele, falei, poxa, eu acho que está na hora mesmo de eu abrir mão de você e tal. E aí, nesse contexto, assim, eu comecei a trabalhar, mas assim, saí sem nenhum plano. Saí mesmo debaixo de uma palavra, claro que assim, como eu te falei, eu orei o ano todo, cara. Eu dei uma parada assim para orar, para ver se era isso mesmo. E nesse teu projeto você canta também? Canto. E aí, assim, toda a experiência que eu tinha era, né, no palco, mas era backline, né? Sempre Sim. ali atrás acompanhando alguém. Eu não era o frontman, né? E aí eu precisava ganhar esse frontman, né? Que eu Sim. não tinha ido, embora ministrava na igreja e tal. E aí foi quando eu resolvi sair. Aí em 2009 saí
E aí comecei a tocar. Logo em janeiro, assim, eu através de uma família muito querida, que acompanhava a gente na época do Kleber lá em Brasília, eles arrumaram umas agendas para a gente lá em Brasília. Eu fiquei 20 dias em Brasília lá. Ministrei nas igrejas que a gente tocava com o Kleber lá em Brasília. E aí foi um período assim que eu acho que Deus nos levou para lá assim para confirmar algumas coisas. E voltei, né, depois desse período. E dali em diante já passaram aí 14 anos aí que estou caminhando ministerialmente. E nos últimos 4 anos assim foi quando aconteceu esse chamado à ordenação pastoral, né, dentro da minha denominação. E aí hoje eu pastoreio de maneira parcial a igreja onde eu nasci, entendeu? Entendi. Eu estou lá em Niterói. Aí, nesse contexto, assim, tenho caminhado debaixo, tentando conciliar esse contexto pastoral com a música, né? Continuei, desde que saí do Kleber, gravando, produzindo. Só não toquei mais mesmo para nenhum cantor, Sim. por opção, assim, no sentido... Estrada, né? Porque você tá com algum cantor, você fica refém da agenda do cantor, né? E eu queria ter essa oportunidade de poder ter a domínio aí sobre a minha agenda para poder trabalhar. E aí, por conta disso, por meu conhecimento, das pessoas me conhecerem como guitarrista, né? E agora estava com o ministério e tal. Aí eu comecei a trabalhar mais com formação de músico, né? Aí o pessoal me chamava para palestrar para a equipe de louvor, seminário de louvor para ministrar, essas coisas assim. Aí a gente começou a caminhar para esse lado ministerial, entendeu? Legal. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.